Mais uma vez aqui no Tel Aviv Studios, sou Gilberto Mussi e trago hoje um assunto muito interessante, inovador, sobre os princípios das organizações e do empreendedorismo. E eu estou aqui até lendo uma contracapa do livro que fundamenta todos esses princípios e pilares, e muito interessante. Reside na relação simbiótica entre organizações e indivíduos, no contexto de vida contemporânea com seus desafios e incertezas. É um assunto atual e, ao mesmo tempo, tradicional, né? São os conflitos dentro do empreendedorismo que hoje, mais do que nunca, vê a necessidade de se humanizar as relações, principalmente as relações de trabalho, né, entre o empreendedor e o colaborador. São as novas organizações que traz uma nova maneira de tratar o seu negócio, de olhar para o seu negócio. E ninguém melhor do que o Luiz Ferreira, que está aqui conosco, é o nosso convidado, é um consultor com muita experiência, um dos idealizadores deste programa, que hoje é um curso para empreendedores, e que vai nos abrilhantar com os seus conhecimentos, tornando isso visível em termos dos pilares que sustentam esse programa que eles denominaram de FI. Luiz, eu gostaria que você, em primeiro lugar, se apresentasse, desse aí o seu currículo e, em seguida, dizer a todos por que FI. Qual é o fundamento desse nome, FI? Muito bom, Gilberto. Você pode ver que na minha camisa está escrito aqui FI, né? P-H-I. Bom dia a todos, bom dia, Gilberto. Uma honra, né? Poder estar aqui de novo com você nessa cidade, há tantos anos que eu não vinha, e conversar sobre isso que, para mim, é, digamos assim, uma expressão daquilo que eu quero deixar como legado, eu e meu sócio, né? Então, eu trabalho como consultor de empresas há mais de 20 anos, tem mais de 30 anos que eu atuei como executivo, né? Originalmente em empresa da área do setor metal mecânico, mas a administração e a paixão por desenvolver pessoas me levaram cada vez mais para o âmbito da gestão e da administração, a ponto que minha última atividade como executivo foi a presidência de um laboratório farmacêutico, dado ao fato de que o meu foco, o meu olhar estava sempre para as pessoas. E pessoas são pessoas onde quer que elas estejam. É claro que o tipo de produto, aquilo que a empresa se vincula, ela é determinante para, digamos, criar um caudal de cultura, né? Então, a cultura que vive num ambiente metal mecânico, metalúrgico, mineração, etc., eu tive chance de atuar em grandes projetos, lançamentos de veículos e também em ambientes mesmo na área de siderúrgica, né? É diferente da cultura que se forma dentro de uma empresa da indústria farmacêutica. Mas o que há em comum em tudo isso é o ser humano. E isso é que foi a minha pegada desde quando, sei lá, aos 30 e tantos anos, um grande homem, um mestre para mim, um tutor da minha carreira, ele chamou a atenção e disse assim: cara, você consegue formar equipes muito boas. Aí eu percebi que, de fato, eu tinha uma capacidade de estimular pessoas. E aí, por que o FI? O FI, na verdade, é o coroamento de tudo isso. Quer dizer, falando só especificamente sobre o nome FI, né? FI é PHI, na verdade, é a expressão que foi adotada para identificar uma letra grega, né?
a 21ª letra do alfabeto grego, que ele identifica a razão áurea, a proporção áurea, 1,7,6, que é um número conhecido. Bastante, especialmente nos últimos anos, muitas informações vieram sobre ele, porque essa razão, essa proporção está em tudo que é vivo. Desde o menor dos organismos biológicos que você tem na natureza, quer seja nos oceanos, nos ares, no mares, e nós, seres humanos, estamos absolutamente preenchidos por essa proporção. O nosso organismo humano, vocês lembram aquela imagem famosa do homem vitruviano, que ficou famosa pelo Leonardo da Vinci? Mas aquelas proporções também são as mesmas proporções do Φ. Isso também está nas galáxias, está em tudo. Quer dizer, isso é chamado a constante de Deus. Isso é o Φ. Por que nós demos o Φ? Vocês vão dizer, presunçoso colocar um nome tão importante e uma metodologia e uma empresa, seja o que for. Não, não é, porque nós entendemos que depois de tantos e tantos anos, eu pelo menos há mais de 30 anos, eu pesquiso essa questão da fenomenologia dentro do ambiente socioeconômico, e o Φ, na verdade, como nós entendemos, é a expressão de uma lei, e todo empreender humano é baseado numa lei. E essa lei nós esquecemos os princípios das coisas. Nós nos afastamos do princípio e ficamos na técnica, porque hoje é muito fácil você colocar as coisas no mundo do ponto de vista da técnica e das metodologias disponíveis. Você constrói as coisas, faz testes, prototipa, deu certo, deu errado, vai adiante, faz outro, sem necessariamente tentar entender quais são os princípios e a raiz de tudo. E o Φ é, como princípio de tudo, um exercício, uma busca e um trabalho imenso de resgatar isso. E nós temos a obrigação de fazer isso. Porque eu tenho a impressão que quando a gente se conecta com os princípios, muito daquilo que levou ao sofrimento que hoje a gente vê, especialmente no ambiente econômico, no ambiente empresarial, etc., é porque se desvinculou dos seus princípios. Tudo virou muito foco no resultado, e resultado sem propósito, de fato, gera sofrimento, gera dor, gera angústia, gera frustração. Em outras palavras, você está falando sobre o princípio de Fibonacci, que é absolutamente científico, que está ligado à geometria sagrada. Exatamente. A constante de Fibonacci, né, que a gente vê naquela imagem, que quando você divide um número posterior pelo anterior, dá essa proporção, e isso está em tudo. Tudo está nessa proporção. Tudo está nessa proporção. Muito interessante. Então, é inovador, porque dificilmente você encontra hoje no meio do empreendedorismo esse tipo de preocupação, né? Principalmente ligada a esse princípio, que é um princípio praticamente esquecido pela maioria, né? Porque não há transmissão desses conhecimentos, não há interesse na transmissão desses conhecimentos, e que ficaram aí à mercê da, vamos chamar assim, da manipulação de uma minoria que conhece, que sabe. Mas é uma pena, Gilberto, sabe por quê? Porque, veja bem, o que aconteceu no Renascimento? O que antecedeu o Renascimento, que foi uma das coisas que logo depois se tornou bastante dominada? Quando o Giotto concebeu imaginativamente a questão do ponto de fuga, da projetiva, né? Foi um grande salto. E depois o arquiteto lá de Florença, o Brunelleschi, né? Ele concebeu geometricamente o ponto de fuga e revolucionou todas as construções. Todas as obras que a partir de então passou a ser, claro, não se podia prescindir da possibilidade de entender as coisas tridimensionalmente e calcular isso tridimensionalmente, e você vê isso expresso, por exemplo, na Catedral de Florença. Só que isso também foi para a arte, que todos os quadros, a partir dos pintores, né, renascentistas, eles começaram a pintar quadros onde não era mais chapado, eram quadros que você percebia o ponto de fuga, eram quadros que havia sempre essa percepção do infinito. Tanto quando Rafael pinta as Madonas dele, e você vê a Madonna e a criança olhando para o infinito, assim como atrás dela tem essa questão do infinito. E isso não é absolutamente apenas uma expressão artística, isso é uma conquista da consciência humana.
A consciência humana, naquele momento ali do Renascimento, deu um salto. Ela deu um outro salto quando Francis Bacon sistematizou a ciência e, naturalmente, deu um salto para um lugar onde nós vemos hoje o resultado disso. E, de outro lado, teve outras personalidades importantíssimas, que muitas vezes esquecidas, que começaram a pensar também, não só do ponto de vista só da metodologia científica, que você pode depois trazer para a estatística, mas também trazer elementos que pudessem enriquecer até mesmo as construções poéticas e filosóficas e viveram paralelamente essas duas correntes. Elas precisam se unir. E onde é que elas se unem? No fazer humano. No fazer humano, a partir do século XIX, XX, quando surgiu, digamos assim, esse impulso da economia transformada para as grandes organizações, desde o descobrimento, desde a utilização do vapor como mecanismo de movimentação das máquinas, e aí mobilizou a indústria têxtil e depois a ferrovia e depois tudo que nós vimos e depois as transformações vinda na virada do século com a descoberta e utilização do petróleo, refino, a indústria química, depois veio a indústria da comunicação e hoje nós estamos numa transformação fabulosa a partir da tecnologia. Aí a tecnologia ela torna tudo tão fácil e a gente esquece os princípios. O que acontece? Quando a gente perde os princípios, é como se a gente perdesse a identidade própria. E como a gente perde a identidade própria, tudo que a gente constrói fica sem identidade. Por quê? Tudo que o ser humano faz é a expressão dele mesmo. Então, se você olha, por exemplo, essa sala aqui, nós estamos numa sala que absolutamente nada aqui dentro não foi construído pela consciência humana. Tudo aqui dentro é resultado do pensar humano. Tudo. As cortinas, equipamentos, eletrônica, telas, luz, tudo é do pensar humano. Se a gente vai andar ali no meio do mar, no meio do oceano, a gente olha aqui, é o pensar de Deus, né? Então, a consciência do ser humano, ela antecipa aquilo que é construído. Consciência de Deus antecipou a criação, não foi isso? Foi isso, Luiz. Eu acho inclusive, que nós precisamos deixar claro que o homem não criou nada. O homem não cria nada, porque tudo está aí, não é? O mundo invisível, o que existe no invisível, é muito maior do que o visível. O que acontece é que você acessa as informações. Você tem a oportunidade de ter acesso às informações que invisivelmente estão aí dispostas na natureza, não é? Pois é, então... Tanto na vegetação, como no mineral, como, enfim, onde predomina esses princípios que você está colocando. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. O momento em que nós estamos vivendo da humanidade, onde a inteligência artificial vem na contramão, entre aspas, não é? Porque também tudo é permitido, não é? Se está acontecendo é porque é permitido. Sim, claro. Em nome da evolução humana, sim, em nome da compreensão humana. Mas há que se ter cuidados. E como você enxerga esse confronto entre o FI, que é o fundamento que vocês propõem para humanizar as relações dentro do empreendedorismo, e o advento quase que massificado que vem aí da inteligência artificial? Aí você tocou já num ponto que eu nem pensei que já nessa fase inicial a gente iria abordar. E a gente tem um caminho para discutir sobre isso muito longo. Assim, eu devo dizer o seguinte, nesse livro, que você vai falar sobre ele daqui a pouco, está contido boa parte dessa pesquisa, e nós estamos agora lançando um segundo livro que avança um pouco mais sobre esse tema, trazendo isso para o âmbito, para a questão da compreensão da ascensão e queda das empresas, das fusões, aquisições, como é que isso é uma expressão de leis. Como você diz, nada acontece que não esteja permitido. Nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permite. É isso, mais ou menos, o que está por trás da tua afirmação. Só que, de fato, o homem, quando chegou na Terra, ele encontrou aqui os 4 elementos, os 4 reinos, os 4 estados da matéria. Ponto. Né? E, a partir disso, ele elaborou e construiu tudo que existe.
transformando. Tudo que está aqui à nossa volta ou vem desses reinos, né? Esses computadores que estão aqui, antes era minério, era pó, né? E a partir do pensar humano foi transformado em tudo isso que nós estamos vendo aqui. Essa capacidade de tornar aquilo que nós recebemos como herança divina dos elementos é uma capacidade, digamos, criação, entre aspas, já que ele não cria do nada, quem cria do nada é Deus, né? E a gente pode criar do nada quando cria a partir de si próprio, do nosso próprio pensar. E aí é um outro território que a gente pode compreender a espiritualidade que você está tentando me puxar para esse campo de uma outra forma. Mas vamos ficar ainda agora, vamos voltar agora para o tema da inteligência artificial. Esse é um tema muito polêmico, porque a inteligência artificial sempre existiu, pelo menos desde que você lê aquele livro do Francis Bacon, que ele fala da ilha do... esqueci agora o nome do título do livro, meu Deus do céu. Ele ali já concebeu arquitetonicamente o que viria a ser hoje aquilo que a gente entende como computador, está escrito de uma forma romanceada dentro de um livro. A estrutura daquela sociedade prevista no livro do Francis Bacon é a mesma estrutura que está no computador. E aquilo que a arquitetura do computador, isso veio antes lá do período da guerra, da Segunda Guerra, que a gente conheceu através do cinema, como é que eles decifraram os códigos nazistas utilizando uma lógica computacional cuja arquitetura que era indecifrável, né? Já vinha de antes. Já vinha. Então, a inteligência artificial sempre existiu. O que agora estamos vendo é uma potencialização disso pela capacidade dos computadores e seus mecanismos, inclusive, de processar altas, inominável quantidade de dados, e esses dados são recolhidos e transformados em informação e chamam isso de inteligência. Isso não é inteligência. Isso é apenas uma capacidade grande de pegar processamento, né? O processamento das informações. Processa com muito mais rapidez e É. muita eficiência, porque isso é uma coisa maravilhosa. Inteligência, ela cria. A inteligência, ela transforma o futuro. E o ser humano é que pode fazer isso a partir do seu pensar imaginativo. Nós temos uma capacidade em nós de criarmos realidade a partir da nossa capacidade de pensar imaginativo. Existe o pensar relacional, que é o mesmo pensar que o computador usa. Então, a gente pega a informação, lê muitos livros, consegue relacionar muitas informações e as pessoas dizem, o cara é inteligente. Não, ele tem uma boa memória e uma boa capacidade de relacionar a informação, né? Inteligência, Einstein, por exemplo, foi considerado uma das mentes mais brilhantes, não tanta quanto o Goethe, eu posso falar isso depois, mas o Einstein, quando perguntaram para ele, aliás, tem um livro do Einstein que pouca gente conhece, que é Como Eu Vejo o Mundo. Nesse livro, ele fala de questões espirituais, que ele fala, inclusive, de uma matemática universal, ele fala de uma religião cósmica. O Einstein disse, não, o que diferenciou em mim foi que eu consegui pensar tempo e espaço simultaneamente. Isso é um fato. Ele, o Tesla, todos esses eles caras acessaram as mesmas informações. Esses caras acessaram coisas incríveis assim. Então a gente não deve deixar assim, a inteligência artificial tem seu lugar e eu espero que ela esteja, digamos assim, reserve o lugar dela no sentido de permitir que o ser humano cada vez use mais a sua capacidade de pensar imaginativa, intuitiva, inspirativamente, do que são necessariamente... Eu sou um aluno, eu entrei na faculdade nos anos 70. Para ter acesso aos livros, eu precisava ir para as bibliotecas estudar. E na minha área de estudo, era tudo em espanhol, inclusive, porque não tinha disponível. Hoje, qualquer aluno dá uma googada aí e consegue você ter acha acesso a tudo. Então, essa liberação de capacidade, meu sonho é que os seres humanos reservem isso para entender outras coisas, como nós estamos entendendo. Esse é um ponto. As organizações, de uma forma transformadora. Porque, assim, vamos pegar Gaudí, por exemplo. Gaudí criou lá aquela forma arquitetônica que ficou consagrada em Barcelona, não só em Barcelona, mas em outras cidades da Espanha, mas a Sagrada Família é uma expressão bem bacana. Sim. Ele disse que quando a gente consegue voltar ao que é original, a gente acessa a essência
que foi esquecida que ali estão as leis. Sim. Então, assim, no momento em que a gente está falando que a gente eu uso inteligência artificial para fazer algumas pesquisas, alguns dados e informações, nesse mesmo momento, a gente tem que voltar exatamente no ponto onde as coisas começaram e se perderam. Quando a gente vê, por exemplo, um quadro de Rafael mostrando o que se atribui ser Platão e Aristóteles, há quem diga que não, mas é uma expressão que ele tentou colocar no quadro da Academia de Atenas, onde Platão aponta, né, para o céu e Aristóteles para a terra, aquele gesto maravilhoso daquelas duas figuras, já tinha essa separação. O que está em cima está embaixo. Já tinha essa... isso é hermético, já vem antes, né, das leis herméticas, né? Então, já tinha essa separação. Aristóteles, que era antecipando ao seu tempo, ele já estava dizendo, as leis vivem no mundo realizado. Então, não é assim, a gente não vai chegar à compreensão dessas leis, senão através da manifestação delas. Não é através de tomando psicotrópicos ou fazendo algumas viagens astrais que a gente vai chegar a realidades. A gente pegar descaminho. O ser humano foi dotado de capacidade para interpretar os fenômenos tais como eles são. E uma organização, uma empresa é um fenômeno que a gente pode ir se apropriando dele à medida que a gente vai olhando, compreendendo, se aproximando, fazendo as perguntas. Eu costumo dizer para muitos empresários, que eu digo para eles assim, você não é dono dessa empresa. Eles dizem assim, mas como não sou dono da empresa? Não, você não entende ela. Você não pode ser dono do que você não entende. Então, o que nós fazemos? Ajudar o empresário a entender a empresa dele. Aí eu tenho uma pergunta, que é o seguinte, as empresas, os primórdios do empreendedorismo sempre tiveram um traço familiar, são as empresas familiares, não é? Que hoje, se não se transformarem em empresas com um aspecto e uma metodologia profissional, que a gente coloca dessa forma, elas naufragam no mundo de hoje. Quais são as fisiologias, as principais fisiologias que você detetou, que eu vi que você traz esse assunto no livro, que provocam realmente, muitas vezes, a destruição de um patrimônio que foi construído sob sacrifício de muitos anos, não é? Com a vinda da geração posterior, e aí você vê que aquilo se diluiu, aquilo acabou. Verdade. Bom, eu só preciso fazer uma ressalva. Quem escreveu esse livro foi o Elcio Padrão, que é o meu sócio, né? Eu prefaciei, ajudei na construção do livro, fui fazendo a revisão dos textos à medida que ele me passava, mas a construção, né, do livro foi do Elcio Padrão. Elcio Padrão. E nós agora estamos escrevendo um segundo livro aprofundando esse, né? E é preciso dizer que esse é o meu irmão, digamos assim. A gente trabalha junto há muitos anos. Essa pesquisa nós começamos há uns 16, 17 anos atrás. Eu conheço ele há mais de 20. E hoje é o meu grande parceiro, onde a gente sempre trabalha juntos, né? Nós estamos tentando formar pessoas, já tem professores e universidades utilizando essa metodologia, tem várias empresas que a gente vai, tem o nosso painel assim espalhado nas salas, tem vários... nós estamos hoje com parceiros na Europa, na Argentina, estamos vindo de um programa em Portugal, o segundo semestre vamos fazer em Barcelona. Aliás, eu estou inscrito no curso. E você está inscrito na próxima turma, que começa agora dia 31 de março. É um programa muito bacana, onde as pessoas são empresários, empreendedores, executivos, conselheiros de empresa. E durante o programa, que são 3 encontros de 3 módulos, porque é o que se consegue tirar uma pessoa importante do ambiente de trabalho dela, das preocupações, ele analisa, conhece, reconhece e reprojeta o seu próprio trabalho. Então, ao final dos 3 módulos, ele sai de lá com um conceito pronto, com um projeto pronto. É muito prático, porque o nosso trabalho é focado no resultado e na realização. E para ter resultado e realização, você tem que executar, e executar com o objetivo de ter resultado, porque ninguém apoia nada do nada, né? Todo recurso que existe no mundo, ele surge porque alguém trabalhou para criar ele. Então, a nossa obrigação, como seres humanos, é produzir e criar coisas.
e transformar e gerar riquezas. O mundo só é rico quanto mais pessoas geram riqueza. Por isso que o nosso trabalho centralmente é para apoiar os empreendedores, porque eu costumo dizer que a gente tem que acender uma vela para o empreendedor, para o empresário, né? E isso vale também para a tua pergunta sobre as famílias. A gente viveu no século XX, desde antes também, claro, os grandes empreendedores que formaram grandes capitais e tudo mais, e muitas vezes se tornaram famílias que depois levaram para diante. A gente tem vários exemplos no mundo inteiro, desde dos Fords e Rockefellers e grandes famílias que perpetuaram as suas fortunas. Mas a gente sabe que, no Brasil, por exemplo, eu não sei o número mais, porque eu não tenho dados atualizados, mas teve uma época que 90% das empresas eram familiares, num certo sentido. Então, eu costumo sempre, eu trabalho com muitas empresas familiares, né? Eu procuro sempre mostrar para eles que é importante separar uma empresa familiar de uma empresa de família. Então, uma empresa familiar é um risco muito grande. Transformar ela numa empresa de família é um avanço. E isso faz com que a gente possa preparar as gerações futuras a não destruir aquilo que os primeiros lá, como é que se chama? Os fundadores, né? Os pioneiros fizeram, né? Que aconteceu muito isso, né? E se estudou muito isso. E hoje tem muitos mecanismos para tentar evitar isso, né? É claro que não se pode deixar de correr o risco de que fortunas crescem, né? Fortunas se desenvolvem, enriquecem gerações, enriquecem herdeiros. E os herdeiros depois podem não ter a mesma percepção de valor que os pioneiros tiveram, né? E isso a gente vê com dor muitas vezes acontecer, mas faz parte, cada um segura a sua própria onda, né? Mas eu tenho visto muitas empresas muito preocupadas em preparar seus sucessores. Os patriarcas, os fundadores, os pioneiros, preocupados e apoiando na preparação desses herdeiros, de maneira que eles possam, aqueles que se interessam e são capazes de atuar dentro da empresa. Aqueles que não se interessam e não são capazes vão ter o benefício daquilo, mas não necessariamente precisa atuar dentro da empresa se ele não tem habilidade para isso. Né? Por isso é que ela precisa ser um ente independente, né? Exatamente. Assim, tem empresas, por exemplo, eu conheço várias empresas. Eu mesmo trabalhei num grande grupo, que hoje é um grupo mundial, que foi empresa de família, pelo menos em boa parte do tempo que eu trabalhei lá, embora tivesse, naquela época, 14 mil funcionários, né? E tinha até ações na Bolsa, mas o controle estava na mão da família. E eu conheço outras também, na mesma região, em Santa Catarina, que os herdeiros que manifestam interesse em trabalhar na empresa, eles são levados para o RH, preenchem uma ficha de emprego e vão ser avaliados se eles têm capacidade ou não e para que cargos eles vão entrar. Não é pelo fato deles serem herdeiros que eles vão sentar na mesa do board ou que vão conduzir a empresa. Necessariamente não. Essa empresa é uma das empresas de maior sucesso do mundo, né, do Brasil, uma das maiores empresas do ramo, eu tenho a impressão que é um destaque mundial, e eles têm essa política. Herdeiros, ganham dinheiro, tudo bem, mas trabalhar dentro da empresa, ele precisa ser submetido aos mesmos critérios que qualquer outro profissional. Meritocracia, né? Meritocracia. E isso garante que essa empresa seja uma empresa de sucesso, né? Ô Luiz, aqui na tela nós temos aí um diagrama do propósito. Eu acho que, em breves palavras, para a gente já quase chegando ao final e com muita curiosidade, eu acredito que quem está nos assistindo está curioso para se inscrever no curso, ler o livro, porque tem muita coisa para ser dita. É um fundamento aqui que não tem, é infinito, infinito. Então, eu gostaria que, em breves palavras, você pudesse nos dar essa aí... aí é a matriz FI. Eu vou falar aqui em poucos minutos alguma coisa que, para compreender a razão de que por isso está estruturado assim, a gente tem que fazer o curso a ler o livro, porque tem muitos fundamentos. Esses fundamentos, eles resgatam conteúdo histórico, mesmo falei a história da contabilidade, resgata conteúdos da mitologia, né? Resgata conteúdos da medicina, por exemplo,
Por quê? Porque uma empresa é um organismo. Sim. Uma empresa é um sistema. Claro, dentro da empresa tem os sistemas. Você pode pensar a empresa como sistema. Mas antes de ser sistema, é organismo. Mas ela é um organismo. Porque se você pensa ela só como sistema, um sistema ele tem muito mais uma utilidade do que uma finalidade. E um organismo ele tem uma finalidade específica. E uma empresa tem que ter uma finalidade específica. Quando ela se afasta dessa finalidade, ela adoece. E assim como nós também, nós como seres humanos temos uma finalidade específica. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque certamente vai nos levar para a compreensão, para interpretações equivocadas quando se falada de forma muito rápida. Mas nós, seres humanos, temos uma finalidade específica, um propósito da existência do ser humano, não é acaso, ninguém é fruto do acaso. Né? Com certeza. Assim como organismo, se você pega um passarinho, um peixe, uma árvore, uma planta, ela tem uma finalidade como organismo. Né? E nós, seres humanos, temos uma finalidade. E uma empresa é uma expressão do ser humano, tal como um ser humano. Né? Nós temos um corpo físico, uma empresa tem os seus, digamos assim, corpo físico, né, dela, onde ela se manifesta, onde ela tem os seus recursos, suas ferramentas e tudo mais. É o físico da empresa. Você conta ela, você está no balanço. Né? Uma empresa tem, um ser humano ele tem os seus processos de vida, né? Esses processos vitais, circulatório, sistema neurosensorial, sistema digestivo, reprodutivo, etc. Uma empresa tem seus sistemas, tem seus processos. E esses processos eles são fluidos, tais como todos os processos que estão no organismo humano. E na economia, a gente pode olhar isso do ponto de vista do próprio fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, senão uma gestão dos custos da empresa e das despesas? Pois é. Né? E uma empresa, um ser humano, ele tem sentimentos, emoções, paixões, ele pensa, ele quer, e uma organização também tem. E isso é expresso pela relação entre as pessoas, não entre indivíduos em si. Quando uma empresa segue apenas o desejo de um indivíduo, a chance de dar errado é muito grande. Mas se esse indivíduo está aberto para entender os pensamentos, sentimentos que vive no entorno dele, quer seja dos pares, quer seja subordinado, ele amplia a capacidade dele de trazer soluções para as questões complicadas que cada vez surgem mais, porque ele compreende as relações. E aí as relações vivem o clima, a emoção da empresa. Você já experimentou o fato de que muitas vezes a gente liga para uma empresa e conversa com alguém ou é mal atendido, você diz que empresa antipática. É a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Às vezes você está conversando, como eu converso com sei lá quantos milhares de executivos na minha vida, eles dizem, eu estou ficando sufocado, eu não consigo respirar naquela empresa. O que é isso, senão energia um sentimento horrível, expresso como resultado da qualidade das relações que vive ali. Então, numa empresa como num ser humano, ele espelha. E a própria consciência do ser humano, na empresa, muitas vezes ela para, sabe aonde? Fixação de metas, objetivos, corre atrás. Quem a ambição. Quem dá resultado fica, quem não dá resultado cai fora e tal. Mas não tem a compreensão de quais são as forças que atuam para que esses os ambientes... meios empregados. Exatamente. Então, o FII, ele captura, sob a forma de lei, a compreensão do empreender humano na relação com o impacto que ele gera no mundo. Toda empresa gera impacto no mundo. Seja um consultório médico, seja uma lojinha da esquina, seja qualquer negócio, a Petrobras, seja uma multinacional. Isso é inerente. Então, a empresa é uma individualidade complexa que se relaciona dentro de um ambiente complexo. E esse ambiente é representado pelos stakeholders. Então, ali na matriz FII, você, por exemplo, já começa a ver que existem polaridades. Por quê? A compreensão das forças polares é a essência da vida. Sem polaridade não há vida. Sem a união entre o masculino e o feminino, eu não estou falando de homem e mulher, sem a união do masculino e do feminino não há geração de um novo ser. Né? Sem que uma água, por exemplo, que corre pelo rio, ela precisa encontrar as bordas do rio para poder fazer aqueles movimentos de redemoinho, para poder purificar a água e gerar uma água melhor mais adiante. A água busca o confronto para poder se purificar. Então, na empresa é a mesma coisa. Qual é o confronto principal que tem?
O mundo não reconhece o que nós estamos fazendo. O ego. Os meus acionistas não querem dar dinheiro. O cliente reclama muito. Pô, mas esse é o ambiente que a gente está atuando. Isso não é uma questão do ambiente. Eu que não compreendo o ambiente enquanto organismo empresarial. Agora, o organismo empresarial é do tamanho do impacto que ele gera no mundo. Assim como uma abelha é parte integrante do sistema reprodutivo da planta, os stakeholders, eles são parte do sistema empresarial. Aliás, você me deu um gancho agora danado falando em abelha, né? Você é apaixonado por Uma abelha. das coisas que eu faço é criar abelhas. Eu como teus melos, então tá tudo bem. E se você analisar a organização das abelhas com a responsabilidade que elas têm e a Sim. consciência que elas têm de que o propósito delas é fabricar o mel, não é, para dar sustento à rainha e às demais obreiras, não é, e tirar dali vários subprodutos como própolis, como pólen, com uma organização perfeita. Aquilo ali é uma inteligência natural. Está ali. Aquilo ali, para mim, é o maior exemplo de tudo que você está falando. Exatamente. É o maior exemplo. É um organismo, É né? um organismo. Uma colmeia é um organismo complexo, né? Complexo. Porque envolve todas as Como plantas. é o da formiga, né? Exatamente. Isso a gente esquece disso. Esquece. E fica, Não olha para isso. E fica né? na técnica. Não olha para isso. Ontem mesmo eu conversei com um grupo com 2 executivos de uma empresa financeira, que eles atuam apoiando investimento, etc., preparando a empresa para compra, venda, etc. Aí mostramos isso aí para eles, eles disseram, nós temos aqui uma coisa parecida. Aí eu fui olhar. Claro, é uma matriz muito complexa, com 24 ambientes, mas o que esses ambientes capturam? Mais uma vez, recursos, processos, relações... Produtividade. E objetivos. Só Produtividade. isso. Eles não entenderam ainda as forças que atuam ali. Porque quando a gente não entende as forças, a gente fica aprisionado na matéria. Eu costumo dizer, É Luiz, o Prometeu que continua acorrentado no Cáucaso. eu costumo dizer o seguinte, por instinto eu digo isso. Você vai fazer um negócio, você vai entrar num negócio, se você entrar pensando no lucro que você vai ter, no dinheiro que você vai arrecadar com aquilo, não comece, porque você já começa naufragando. Exatamente. Você já começa naufragando. Exatamente. O dinheiro é consequência, não é a causa. Exatamente. Não pode ser a causa. A causa é a vocação, o amor que você emprega, é fazer aquilo que você gosta, aquilo que te traz prazer. O dinheiro vem, é consequência. Uma vez eu perguntei para um empresário muito aficionado na ideia do resultado financeiro, eu disse para ele, para de respirar, prende a respiração. Prende a respiração. O que vai acontecer? Eu vou perder a consciência, vou dormir, vou morrer. Exatamente isso. Você precisa respirar, mas você não vive para respirar. Exatamente. O lucro, o dinheiro, é a respiração, é o fluxo, é o dinheiro, é o sangue da empresa. Mas nós não vivemos pelo sangue, pela respiração. Nós vivemos para realizar um propósito. Se nós estamos no caminho certo, nós vamos respirar com qualidade, vamos viver com qualidade e vamos ter uma vida longeva e produtiva. Mesma coisa é uma empresa. Se uma empresa ela não respira entre dentro e fora, entre organização e stakeholder, se ela não compreende essas relações, ela está respirando mal. Por quê? O que é respirar? Eu inspiro, expiro, polaridade. Mas só que entre inspirar e expirar eu tenho uma pausa. Eu pauso, expiro. O que é a pausa? A pausa é a governança. Eu preciso compreender se eu estou inspirando bem quando eu pauso entre uma e outra. Se eu faço assim, eu vou fazer o quê? Eu vou desmaiar. Né? Se eu não e agora você me deu um outro gancho. Governança corporativa é uma tendência moderna ou já... Uma necessidade. Não. Uma necessidade. Não, claro. Tu não tem governança da tua vida? Sim. Então. Quem governa a minha vida sou eu. Exatamente. Você controla a tua conta bancária, teus investimentos, né? Tuas abelhas, tua produtividade. Né? Você vai ao médico para saber se você está bem com seus exames em ordem, isso é governança. Isso na empresa é a mesma coisa. Eu vou te mostrar rapidamente porque é que isso está expresso ali. Do ponto de vista empresarial, mas você pode fazer, naturalmente, a ponte para compreender
ser humano, né? Então, o que acontece? Você falou sobre a abelha. A abelha tem um propósito, porque ela foi criada por Deus, talvez por um... Talvez não, com certeza, eu posso dizer isso. Quem não concorda com isso, inteligência universal. Deus que nós estamos falando não é aquele barbudinho sentado na lua falando esse aqui vai para o inferno, aquele vai para o céu. Não é isso não, hein? Não é isso não. Tem que ter uma compreensão ampla do que significa isso, né? Isso certamente aí vamos entrar em outro ambiente, mas é exatamente isso nessa direção. Então, o que acontece? Assim como uma colmeia tem uma finalidade, uma empresa tem uma finalidade, um propósito. Quando a empresa se afasta do propósito, a empresa é outra. É outra empresa. O propósito já não é mais aquele, é outra empresa. O propósito é perene. Né? Quanto mais claro o propósito de uma empresa, eu tenho certeza que mais seguro será o resultado que ela gera. Não só resultado de caixa. Esse é o primeiro pilar, né? Primeiro pilar. Primeiro pilar. É igual aqueles 2 pilares lá que estão presentes no antigo Templo de Salomão, né? Joaquim e Boaz. Né? Essas 2 forças centrais. Exatamente. Porque sem isso é uma força mesmo que quase como que ela sustenta, né? Ela não só sustenta, ela provoca um resultado claro. Porque assim, se você não escreve, não deixa claro qual é o propósito da existência daquela empresa, você certamente vai ter chance de fazer muito mais esforço para ter o mesmo resultado. Ou pior. Ou pior. Porque quando você deixa claro o propósito, quando você realmente trabalha isso, a ponto de expressar isso com tanto vigor, para que todo mundo saiba que esse é o objetivo, assim, aí você protege a empresa de aparecer lá um consultor que sabichão, ou contratar um CEO novo e chega lá, não, essa empresa tem essas máquinas, vamos fazer isso também. Bom, mas esse não é o nosso negócio é fazer isso. Ah, mas aproveita o ativo. Não, cara, isso aí é um outro negócio. Todas as vezes que uma empresa ela descaminha a partir disso, por isso que na hora de falar da estratégia, nós vamos falar sobre o core business, ela perde o seu propósito. E aí cria-se uma outra empresa. Ou então demite o cara que ele vai destruir a tua empresa. Isso eu já vi N vezes. Não adianta vir argumentar, porque é um fato real. Aí o que acontece? O propósito, para se tornar o resultado, ele tem um caminho. E quando você ignora esse caminho, você coloca toda a tua intenção, anseio, desejo, assim, vontade de pôr no mundo, você coloca em risco. E qual é o primeiro passo para isso? É você ter uma visão clara do que você quer entregar como resultado. Assim, tudo aquilo que vai ser realidade no futuro, antes precisa ser preenchido pela consciência. Quando não é, acontece qualquer coisa, a despeito da nossa vontade, e a gente vai ter que engolir, porque nós perdemos um tempo da nossa vida fazendo algo para o qual nós não sabíamos o que queríamos. Quando fala de visão concreta, é visão no espaço mesmo, que vai ser consumida no tempo. Eu quero construir algo assim, eu quero lá tuas abelhas, né? Não é dizer assim, eu quero ser o maior produtor de abelha do Brasil. Quem é que vai aferir se você é o maior? Eu quero ter o melhor mel de abelha. Quem que vai aferir se você é melhor? E isso satisfaz? Você pode ter excelente mel de abelha. Opa, já tá... Então, a busca pela excelência já é um propósito. Agora, quando essa excelência for alcançada, o que vai acontecer como resultado lá fora, quando o consumidor estiver se relacionando contigo? Ele vai dizer, não, eu quero aquele mel, porque aí ele reconhece o valor. O reconhecimento do valor é o resultado de uma visão clara, expressa, objetiva, mas assim, no espaço. Não é um anseio. Imagina que você quer construir uma casa no condomínio novo. Compra lá um terreno no condomínio e quer construir uma casa. Chama os construtores e diz assim, eu quero construir a melhor casa do condomínio. O que os caras vão fazer? Não sabe, tu tem que dar um projeto para eles, de preferência um projeto detalhado e ao final até com uma maquete para poder ter uma ideia do volume do projeto, né? Quando você dá uma imagem, fica muito mais seguro o resultado que você vai ter. E essa capacidade de imaginar que eu falei com você, não adianta perguntar para a inteligência artificial. Isso você tem que construir artisticamente dentro do grupo ou de quem é o dono do negócio. Isso você vai fazer no nosso projeto lá, na nossa turma. Você vai construir a tua visão. E você vai exercitar coisas lá que você vai ficar impressionado, porque
nós vamos utilizar coisas bem artísticas, inclusive, para poder despertar a capacidade criativa. E o que acontece? Se eu tenho a visão concreta, eu preciso ter um princípio para realizar a visão. Se não, lembra aquela história da Alice do País da Maravilha? Onde é que você quer ir? Ah, não sei. Então, qualquer caminho serve. Se eu sei para onde quer ir, eu tenho que ter clareza do caminho. E o que é os princípios, se não a orientação para onde eu quero ir e como eu quero ir? Né? Os princípios, eles são basilares, eles são... Saber se esse caminho é factível, não é? Não, possível. Mas se ele é só um sonho, ele não é uma visão clara. Ele pode, né, ser uma alucinação. Né? Mas, assim, grandes sonhos... A Madre Teresa de Calcutá, quando ganhou o prêmio Nobel, deram para ela aquele cheque de $1 milhão, aí todo mundo pensou que ela ia ficar super feliz. Ela disse, gostei, muito obrigado por esse cheque, mas isso daqui é muito pouco para aquilo que eu quero realizar. É muito pouco. Eu quero realizar muito mais do que isso. E dizem que ela arrecadou $1 bilhão, e não foi $1 milhão, para construir o projeto que ela construiu. O Steve Jobs, nos anos 80, ele disse, o futuro que eu vejo é a gente produzindo um computador do tamanho de um livro que vai se conectar com outros computadores por onda de rádio e vai poder aprender a lidar com ele em 20 minutos. O cara viu lá atrás o notebook. Visionário. Ele é um visionário, ele viu. Não é que ele diz assim, eu desejo, eu quero ser o melhor fábrica de computador. Porque ele estava conectado com o propósito dele, não é? E tem um princípio por trás. Qual é o princípio? Se o cara vai aprender em 20 minutos, tem que ser fácil, tem que ser simples na sua forma. E a Apple é assim. Por que as pessoas que usam muitas vezes PC, não conseguem lidar com a Apple? Porque a Apple é simples. Num toque de botão você faz tudo. E as pessoas querem as coisas mais complicadas. Porque os chineses não nos usam. A vida é simples. A nossa forma de pensar, os nossos conceitos é que torna a vida complexa. As empresas são simples. Tem uma empresa de sucesso que eu recentemente fui jantar lá com um dos diretores. Eu perguntei, cara, como é que vocês conseguiram virar essa empresa? E hoje é uma empresa que está no mundo inteiro, é o maior fabricante de motores de ferro que tem. Inclusive tem uma indústria no Brasil de motores, além de produzir unidades para a indústria do mundo inteiro. Ele disse, o nosso CEO lá, ele disse, tem que ser simples. Eu quero 5 diretores, eu não quero uma mesa com 15 diretores que Você sabe que fazer o simples não é fácil, né? Não, é uma conquista, é um desafio. Mas a simplicidade é a forma mais evoluída que tem da beleza. Por incrível que pareça. E uma empresa ela tem que ser um organismo simples. Eu estou cansado de fazer planejamento estratégico. Quando eu comecei a fazer planejamento estratégico nos anos 80, saiu uma pasta assim com 300, 400 páginas que ninguém lia. No máximo pegava 2 ou 3 objetivos ali de dentro. Hoje a gente faz planejamento estratégico que cabe em 2 páginas. Entendeu? E vai todo mundo seguir aquilo. Porque fica simples, porque tem que foco no essencial. Então, o que são os princípios? Os princípios para atingir a visão. Aí as pessoas perguntam, e os valores da empresa? Isso é outra coisa. Valores da empresa apontam para as questões morais. Valor está ligado à cultura. O valor é extremamente importante. Mas aqui eu estou falando dos princípios que vão sustentar aquela visão. Então, a Apple, o cara disse, eu quero um computador que o cara aprenda em 20, então tem que ser simples. Qual é o princípio? Simplicidade. Esse é um princípio. Então, qual é o princípio que eu quero para alcançar aquela visão? Na maioria das vezes, os princípios estão dentro da visão. E a gente ajuda o cara a extrair lá de dentro. E diz, puta, mas é isso que eu tenho que fazer. E é isso mesmo. A hora que você se afastar disso, a empresa quebra. E por isso que hoje em dia é caro, tem que ter investimento. Tu pega empresas complexas, cheias de gente, para fazer a mesma coisa. Quanto mais gente, você tem um funcionário, bota 2, em vez de você duplicar a produção, você vai dividir por 2, porque o que um fazia, divide por 2. E assim vai, essa matemática é inversa. Quando você tem as melhores pessoas identificadas, alinhadas por propósito, visão, princípios, elas produzem muito mais. Agora, como é que você faz isso? Isso nós fazemos na nossa consultoria. Fazer com que as pessoas entendam isso, né? E aí, depois dos princípios, vem a estratégia. Claro, agora eu sei a visão, sei o que eu quero, sei o meu propósito, sei o que eu tenho que seguir para poder chegar a ele. Qual é a estratégia que eu vou usar? Aí as pessoas dizem, a estratégia é o como você vai chegar lá. Não, como são os princípios. A estratégia diz assim, quem é você? Principalmente, né?
quem eu sou como empresa, como é que a minha personalidade vai ser percebida pelo mundo. A credibilidade, Isso a imagem. Isso é colocado em duas grandes pilares assim que a gente tem. Quais são as competências que vive ali para poder realizar aquela visão e qual é o core business que nós temos, qual é o nosso negócio. O nosso negócio é fabricar computador. Aí o Steve Jobs disse, não, nosso negócio não é fabricar computador. O nego enlouqueceu, ele disse, nosso negócio é desenvolver computador, criar soluções e fazer marketing. Nós vamos contratar outro para fabricar para a gente. Fabricar. E aí contratou a Foxconn para fazer computador, porque ele percebeu que o core dele não era montar computador. Montar computador é linha de produção. E isso é sacada. Você então torna a empresa cada vez mais eficiente. Isso vale para qualquer um. Tá certo? Claro, dependendo das circunstâncias, né? Eu estava agora em Portugal, onde nós fizemos, inclusive demos um curso sobre isso lá para empresário. O que aconteceu? Eu entrei lá estava lá numa cidadezinha de passagem, aí precisei comprar um guarda-chuva, estava chovendo, entrei numa loja de um chinês, tinha tudo lá dentro. Tinha tudo lá dentro. Aí eu conversando na cidade, no restaurante, conversando com a moça, ela disse assim, é só ir lá no chinês que ele tem. Porque ele tem tudo, porque a circunstância daquela cidade, ele pegou um olhar amplo e disse assim, as pessoas vão vir aqui comprar essas porcariadas toda. E aí o que ele fez? Ele se especializou naquilo, mas é o foco dele. Você está entendendo? É mágico isso é uma descoberta. Isso você tem que trabalhar intensamente. Que, aliás, é cultural, né? A China... Exatamente. Então, a estratégia, a gente chega a planejamento estratégico artisticamente. A gente vai olhar SWOT, por exemplo, que todo mundo usa por aí, mas ninguém, eu não vi ninguém fazer como nós fazemos, porque nós entendemos o fenômeno da SWOT a partir da compreensão da relação indivíduo empresarial, ambiente que ele atua. Compreender forças e fraquezas, ameaças e oportunidade, a partir dessa visão da individualidade da empresa e do stakeholder, é uma arte. E a nossa pesquisa levou a isso, porque nós nos conectamos com a verdade. Isso aqui não fomos nós que estamos dizendo, é assim desde que o mundo é mundo. Então nós não desenvolvemos nada, não criamos nada, nós simplesmente descobrimos que é assim. Aí qual o próximo passo? Se eu tenho uma estratégia, eu preciso de uma arquitetura de pessoas para poder entregar a estratégia. Uma estratégia, ela vai para o mundo, mas quem absorve e realiza a estratégia é a tua estrutura de empresa, né? Se você não tem pessoas orientadas por isso, você vai certamente ter dificuldade, porque vai começar a contratar, demitir, turnover alto, custo, as despesas aumentam, aí não é custo, é despesa, vai lá para cima, despesa de pessoal, e a empresa começa a ter problema. Então vamos fazer um trabalho de desenvolvimento de equipe. Para entregar o quê? A gente sempre pergunta. Qual é a estratégia dessa empresa? Nós vamos desenvolver a equipe para entregar a estratégia, porque senão vamos desenvolver, todo mundo vai ficar bonzinho, tem uns que ainda vai ter raiva de você, vai sair da empresa. E isso nós não fazemos, porque nós queremos desenvolver o ser humano para que ele realize, porque quando nós nos realizamos na tarefa que nós executamos. Nós não nos realizamos dissociado da tarefa, nós nos realizamos naquilo que nós entregamos para o mundo, seja o que for. Esse nível de consciência, Luiz, exatamente, é tão importante, mas está tão distante. Nós só estamos regastando isso porque isso é simples. Qual é o próximo passo? Processos. Quais são os processos? Lembra que eu falei dos processos? Fluidos. O processo tem que fluir, né? Se eu vou ter um processo de compra, eu sei como é que a requisição chega no departamento de compra e até entregar, até pagar o fornecedor. Mas se isso daqui não for fluido, o que vai acontecer na hora que chegar com o fornecedor? Vai ter problema, porque a requisição diz que eu quero comprar 500 parafusos e as caixas é com 750. Aí você vai brigar com o teu fornecedor, vai comprar mais caro no varejo e vai deixar de comprar, porque o teu processo não está integrado, não flui. Aí o que acontece quando os processos não fluem? Aumenta o custo. E a reprodução? Vamos voltar aqui. O que acontece com os processos? Assim como a arquitetura ela depende da estratégia, os processos dependem dos princípios. Ou seja, o Deming, que é o pai da administração para mim do século XX, ele realmente revolucionou, que criou o modelo da Toyota, ele disse, se vocês querem mudar processos sem mudar princípios e políticas, esquece. Você tem que saber quais são os princípios que iluminam esses processos.
Senão, se você dissocia uma coisa da outra, você certamente vai aumentar seus custos. É simples. E aí o que acontece? O que você vai reproduzir e vai precisar de conhecimento, know-how, recursos para poder reproduzir? O que você vai reproduzir? A tua visão. No momento em que você está lá produzindo a tua abelha, produzindo, ampliando o teu número de caixas e cuidando de uma forma apropriada em função do conhecimento amplo da relação da abelha com a natureza, você está realizando a tua visão. Qual é a minha visão? É ter um mel de abelha que seja realmente um mel puro, um mel adequado, um mel que o mundo reconheça como verdadeiro mel de abelha. Aí o que acontece? Eu vou reproduzir isso no que eu vou fazer no dia a dia. Isso é o lado do empreender, tá vendo? E o lado do aprender? O lado do aprender é o seguinte: se eu ficar só reproduzindo, se você ficar lá só produzindo mel, e não continuar estudando, pesquisando novas formas, hoje já estão falando em novas formas de colmeia, que as colmeias quadradas talvez já não sejam mais automatizadas. E se você não inova, o que vai acontecer? Lá em cima, você vai ver que a percepção de valor daquilo que você queria entregar como visão de futuro não acontece. Vamos olhar os processos. O que os processos precisam? Estar integrados. Integrados com o quê? Com que os stakeholders, clientes, fornecedores, prestadores de serviços, que interagem com o teu processo, ou o departamento do vizinho, como é que ele integra, como é que os processos integram. Se os processos não integram, você está aumentando o custo. E como é que acontece em relação à estratégia? A estratégia, você tem que ter uma arquitetura apropriada para entregar a estratégia. E aí o que acontece? Como é que acontece com o modelo de decisão? As pessoas que se apropriaram da estratégia se sentem confortáveis para tomar decisão, e um dos grandes problemas nas empresas é que as pessoas não tomam decisão, se omitem, e os prejuízos acontecem porque algo que tinha que ser feito não foi feito por insegurança, porque as pessoas não tinham clareza qual era a estratégia da empresa. Então, isso é trabalhar a empresa. E aí, o próximo passo em relação ao stakeholder, diretamente falando com relação à estratégia, é harmonizar. Se eu tenho uma estratégia e não entro em harmonia com meus stakeholders, essa estratégia é furada. Entendeu? Então, tem um caso que o Elcio conta muito, lá do Belo Horizonte, um supermercado, uma rede desse supermercado nacional, dessas grandes, foi instalar um mega supermercado lá, e aí a população do bairro se voltou contra. Isso ia fazer o bairro virar um inferno, porque ia trazer um público e um volume de carro para as ruas que o bairro não comportaria. O supermercado compreendeu as reivindicações da população. O que ele fez? Ele bancou a construção de uma ponte, de maneira que ia ligar direto ao estacionamento do supermercado, sem necessariamente atingir os seus stakeholders. Aquilo que era um problema virou solução, e no dia da inauguração os moradores colocaram a faixa lá agradecendo a construção do... Muito bom. Isso é entrar em harmonia com o seu stakeholder. E aí o que acontece em relação aos processos, princípios, integração? A vitalidade é aprender. Se eu me relaciono com meus stakeholders, compreendendo a necessidade de integrar os processos, eu vou aprender novas formas que vão levar a novas políticas e a melhorar os meus processos. E isso é melhoria contínua. Melhoria contínua é isso. Melhoria contínua não é só implantar ISO e ir embora, e na hora que o fiscal vinha daqui a alguns meses fazer a inspeção, você já aí abandonou. você vai lá, arruma na semana anterior para fazer de conta que está tudo Maquiando bem. O processo. Isso a gente ouve direto, né? Aliás, tem ISO para tudo hoje. Né? E por último, a percepção de valor em relação à visão é isso. Se as pessoas não percebem valor naquilo que você quer entregar no mundo, elas não vão te comprar, não vão te pagar. Aí não adianta você reproduzir nada e nem adianta você ficar inovando. Agora, o que acontece aqui? Aqui são polaridades. A compreensão das polaridades é o fundamento da compreensão do fenômeno organizacional. E isso é essencial. Sem compreensão das polaridades não há vida. Sem eu compreender que existe uma polaridade entre a visão e a percepção de valor, e isso tem que estar equilibrado, não adianta eu achar que eu tenho a melhor visão do mundo se o mundo não reconhece,
isso eu estou doente. É. E se o mundo reconhece e eu não tenho uma visão clara, significa que eu estou maquiando para que ele reconheça algo que eu não sou. Vai viver numa bolha. Exatamente. Aí vira aquela coisa do marketing antigo, atributo percebido, atributo desejado, né? Aí você cria uma propaganda para vender uma imagem daquilo que você não é. Isso aqui mata isso, porque isso aqui é um organismo saudável, não é um organismo doente. Essa é a imagem da saúde organizacional. Aí vem a governança. Por quê? Para fazer tudo isso eu preciso governar. Porque se uma empresa for muito orientada para a estrutura, forma, ela é cheia de regras e controles, o que acontece? Ela fica endurecida. E muitas vezes a gente se relaciona com bancos especialmente, não podemos fazer, isso está fora do sistema, isso não é assim e tal, porque é cheio de regra. E ninguém compreende aquilo que você realmente necessita. E, por outro lado, quando uma empresa é muito cheia de vitalidade, onde ela só olha aqui para baixo, como a maioria das empresas, eu preciso ter recurso, dinheiro, ferramenta, tecnologia, criar processo, juntar pessoa e dar metas para elas. E fica só aqui embaixo. O que acontece com essa empresa? Ela fica inflamada e ela gera um estresse tão grande nas pessoas. E hoje, você está vendo, você tem situações de burnout, doenças psiquiátricas mesmo dentro da empresa, por causa dessas pressões que acontecem sem a compreensão de que as forças estruturantes precisam estar muito claras dentro da empresa. E o que garante isso? A governança. Porque a governança ela tem 3 grandes pilares. Eu preciso reconhecer o que eu estou fazendo, e para reconhecer eu preciso ter indicadores. Não precisa ser muitos indicadores, mas os indicadores corretos. E o indicador é apenas um dado, mas eu preciso olhar o indicador para poder compreender a causa raiz que está gerando aqueles indicadores. E aí eu preciso integrar essas informações de uma maneira que permita que esses indicadores se tornem input de renovação e aperfeiçoamento. Quando você olha para essa mandala e você entende o organismo empresarial, né? Ele é o símbolo do infinito. É o símbolo do infinito. Você tem que fazer sempre, né? É um 8 deitado. É a Lemniscata. Na verdade, o 8, se você olhar de cima, ele é um círculo. É um círculo. Quando você olha de frente, ele é um 8. A Lemniscata, ela é a expressão da vida, né? Ele é o símbolo do infinito, porque essa busca da governança apropriada é uma tarefa infinita. Porque a empresa garante e sustenta a cultura dela quanto mais ampla for essa governança. E não só governança de conselho de administração, conselho fiscal, não é só isso. Cada área tem que ter sua governança. Sabe? O Departamento de Recursos Humanos tem que ter uma governança daquilo que está feito ali a partir dos indicadores que existem. Então, tem grandes empresas, por exemplo, eu mesmo tenho uma amiga que foi, eu não sei se ainda conselheira do Einstein só para a área de recursos humanos. Então, o Einstein tem um conselho só para atender as necessidades de recursos humanos, uma instituição que tem 20 mil profissionais médicos e sei lá se são 20 mil, mas o número está mais ou menos nessa ordem. Maravilha, Luiz. Nossa, uau, viu que eu tentei... que aula, mas que aula profunda, e tem muito mais. O assunto é vasto. Rapidinho. Muito importante. Voando. E nós queremos agradecer a sua presença, magníficas explicações que você deu aqui, e eu acredito que tenha sido de grande utilidade para quem teve a oportunidade de assistir, e agradecer também a Tela VIP Studios, mais uma vez, trazendo um assunto de muita profundidade, de muito interesse a toda a comunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Luiz, por favor. Então, Gilberto, gratidão enorme, né? Aqueles que ainda que tiverem desejo de conhecer melhor isso e conversar conosco, PHI, FI, se você procura no Google FI Assessment, FI Diagnóstico, você vai encontrar a gente no nosso site. Se você procura no LinkedIn FI Diagnóstico, FI Consultoria, FI Assessment, ou mesmo meu nome, José Luiz Ferreira, ou do Elcio Padrão, vocês vão chegar na gente. Né? E nas livrarias, todas as livrarias do Brasil já tem esse livro, ele está muito bem posicionado nos livros da área, muito bem. Na Amazon, por exemplo, ele já é destaque. E nós vamos fazer o lançamento dele em São Paulo no dia 2 de abril, em Belo Horizonte no dia 14,
e está sendo já feita uma tradução para o espanhol. 2 de abril em 2 de abril em São Paulo, na Livraria da Vila, da Alameda Lorena. na Alameda Lorena. Ok. Que é o horário? 19 horas. 19 horas. Muito bem. Não perca a oportunidade. Muito obrigado, pessoal.